Nesse vídeo nós vamos explorar os riscos, e benefícios de uma infraestrutura em nuvem do tipo serverless, que promete escalabilidade infinita, que promete cobrança por uso, sendo mais barato, mas que pode acabar com o seu aplicativo e seu negócio em poucos minutos. Fala galera, beleza? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma história bizarra ou horripilante, sobre infraestruturas ali na nuvem, principalmente do tipo serverless, que em poucos minutos ou em poucas horas ali cobraram ali do cliente, ou seja, da empresa ali, centenas de milhares de dólares ali, em custos de infraestrutura em um aplicativo, ou um app que poderia ser simples, mas que pela escalabilidade infinita ali acabou sofrendo algum tipo de problema e gerou ali uma cobrança ali de milhares de dólares e que poderia ter acabado com o aplicativo e também com falindo ali e acabando com o próprio negócio. Então, antes do vídeo, eu peço que você deixe o like aqui para apoiar o canal e ajudar esse vídeo a ser impulsionado para mais desenvolvedores como você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para ser notificado e atualizado toda semana de novos vídeos de programação e de tecnologia aqui do canal. Bem, pessoal, para quem não está bem familiarizado, quando a gente está falando de arquitetura serverless, e aqui bem a grosso modo, para que todo mundo consiga entender, basicamente a gente está falando do quê? De serviços gerenciados no lado do back-end, sejam bancos de dados, cache, sistema de arquivos, etc., que geralmente são gerenciados, então por isso eles têm escalabilidade automática, eles têm segurança, eles têm manutenção, backup, etc. E você acaba sendo cobrado dessas empresas pelo uso que você faz, e não pela alocação ali do hardware ou do servidor, como era feito antigamente. Então você é cobrado, por exemplo, por leituras no banco, por quantos dados você armazena, por quantos dados você trafega, pela quantidade de escritas que você faz no banco e assim por diante. E também você acaba fazendo uso de funções como serviço, ou seja, são funções que você vai executar sobre demanda, ou seja, elas só vão ser executadas para fazer alguma ação no back-end a partir de algum evento, seja um evento de networking, por exemplo, HTTP, ou algum evento que aconteça na plataforma, seja ali um envio de e-mail, seja, por exemplo, a escrita no banco de dados, seja o upload de um novo arquivo e assim por diante. E essas funções, geralmente, vocês já ouviram falar sobre o Google Cloud Functions, AWS Lambda, Cloudflare Workers, Vercel Functions e várias outras implementações, e vários outros provedores de serviços do tipo serverless, beleza? Então isso é uma introdução bem a grosso modo mesmo, A arquitetura serverless é uma coisa à parte mesmo dentro de infraestrutura de nuvem, mas é apenas para dar um contexto para vocês dessa área mesmo. E qual é a grande questão? Essa arquitetura ela casa muito bem com aplicativos mobile, principalmente quando a empresa, o core business ali, o negócio principal da empresa é o aplicativo. Então, geralmente, empresas menores, elas acabam indo para essa infraestrutura serverless. Por quê? Porque você vai ter toda uma infraestrutura de back-end que vai ser gerenciada para você. Então, por mais que você tenha o seu próprio desenvolvedor ali de back-end, banco de dados, etc., acaba que a infraestrutura que vai rodar toda essa plataforma de dados, de cache, de arquivos, como eu falei para vocês, funções, tudo isso acaba sendo gerenciável. Então, obviamente, imagina, se eu vou usar a infraestrutura do Google, nada melhor do que os próprios engenheiros do Google para gerenciar a infraestrutura que vai trabalhar para o meu negócio. Então, obviamente, eu vou ter muito mais pessoas qualificadas, muito mais engenheiros para trabalhar numa infraestrutura gerenciada do que eu montar o meu próprio time de infraestrutura. Obviamente que empresas grandes acabam tendo o seu próprio time de infraestrutura e fazem toda a implementação do zero. Você pode fazer isso, mas a questão é que muitas empresas acabam focando no negócio e deixando essa questão de infraestrutura para os próprios provedores de serviço. É claro que isso tem um custo, mas também você tem vantagens, como por exemplo, a escalabilidade praticamente infinita. Então, como tudo é autogerenciável, ele vai subindo à medida que você tem mais usos, então você tem mais usuários, mais requisições, mais uploads, mais leituras. Basicamente, esses serviços eles escalam de forma automática. E quando a gente está falando de execução de código, que seriam as funções como serviço,
Basicamente, você tem vantagens como escalabilidade também automática e você consegue rodar essas funções em paralelo, então trazendo muito mais performance ali para a execução das funções. Mas é claro que tudo isso tem um custo, então todas essas execuções, leituras, operações que acontecem numa arquitetura serverless, elas são cobradas de você enquanto cliente por uso. E isso, obviamente, se você fizer uma implementação errada ou você não conhecer direito a plataforma, pode gerar custos astronômicos e pode até quebrar o seu aplicativo e quebrar a sua empresa, levar a sua empresa à falência em poucos minutos ou em poucas horas. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos, de alguns desses exemplos, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. É claro que a arquitetura serverless ela é interessante, primeiro, porque ela tem geralmente uma camada gratuita, e claro, se você souber implementar e conhecer a plataforma, você pode ter um custo extremamente baixo e uma escalabilidade ali, e uma consistência para o seu back-end bem interessante, mas você precisa conhecer dessas plataformas. Então, acho que um dos primeiros casos aí, ele é de 2018, e aqui é um artigo, ele nem tem as imagens direito, mas dá pra gente entender, tá? Que é como, nós gastamos $30 mil no Firebase em menos de 72 horas. Então imagine você fez teu aplicativo lá em Firebase, subiu, e do nada, em 72 horas, chega uma conta para você lá de mais de $30 mil. Então imagine isso, basicamente hoje aí, R$150 mil para você pagar lá de Firebase. E esse caso aqui ele ficou bem popular, e muitas pessoas acabaram divulgando como se isso aqui fosse um problema do Firebase, da plataforma. Mas nesse caso aqui não foi, Então foi bem interessante porque, basicamente era um site aqui de crowdfunding, de campanha coletiva, como por exemplo Vaquinha, Quickstarter e outros. E aí eles tiveram uma campanha lá que teve basicamente, eles falam aqui que mais de 2 milhões de sessões e 20 milhões de page views, e milhares ali de suportes, de doações para aquela campanha. E obviamente foi um pico extremamente rápido na plataforma que eles não tinham visto, e obviamente a parte interessante é que o Firebase escalou, tanto o banco de dados quanto a parte de funções, etc, ele escalou. O aplicativo continuou funcionando perfeitamente, mas chegou uma conta lá de mais de $30 mil. E o que aconteceu? Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui no vídeo do Fireship. Então qual que foi o problema aqui? Isso foi uma questão de implementação incorreta. O Firebase, pessoal, principalmente se você trabalha lá com um banco de dados, o Firestore, você é cobrado pela quantidade de leituras e de escritas que você faz no banco. Então a cada 50 mil leituras você é cobrado alguns centavos de você, beleza? É mais ou menos assim que vai funcionar. Então para uma quantidade grande de dados lá de leitura ou de escrita você vai pagar alguns centavos. E é claro, conforme você for usando mais e mais você vai sendo cobrado. Mas veja, são milhares de leituras para alguns centavos que você vai causar. Então aqui como que em 72 horas eles tiveram $30 mil da conta. Então aqui eu deixei essa imagem parada aqui do vídeo do Fireship para vocês entenderem. Então como era uma campanha coletiva, o que era feito, Basicamente toda vez que a pessoa entrava no site, e veja, isso aqui poderia ser o aplicativo também, tá? Basicamente ele lia todas as doações que tinham, então para cada visitante na página, então imagine aí que eu tenha 1000 visitantes na página, sei lá, 1 milhão de visitantes na página. Para cada visitante ele fazia uma leitura de todas as doações executadas naquela campanha específica, ou seja, você tinha ali 1 milhão vezes uma quantidade de doações, e isso era executado 2 vezes para calcular aqui o total em dólares que foi doado e também a quantidade de pessoas, ou seja, contava, fazia um contador ali para saber quantas pessoas estavam doando e depois ainda mostravam essas doações. Então veja, isso aqui é basicamente uma bomba aqui de requisições que você vai fazer para o Firestore lá no Firebase. É claro que o serviço aguentou, mas como eu falei, uma implementação totalmente inadequada. Então aqui, sabendo desse modelo de cobrança, obviamente o que teria sido feito? Acumuladores e contadores que você já faria à medida que uma doação acontece. Então você dispara, por exemplo, uma função e você faz um acumulador disso. Hoje, por exemplo, em 2024, a gente tem operações de contagem dentro do Firestore. Então se você está trabalhando no modelo em que você vai ser cobrado por uso, obviamente você vai querer fazer o quê? Você quer reduzir sempre o uso, você quer fazer o menor uso possível.
E aqui eu acho que está a grande sacada do modelo serverless que você precisa conhecer se você for trabalhar nesse modelo. Então, se os provedores, né, de serviços serverless, independente do qual serviço for, eles cobram por uso, e aí cada serviço vai ter uma métrica diferente, né? Seja leitura, seja gravação, seja operação, seja requisições, seja dados que você utiliza, o que você quer? Você quer executar o menor número de operações possíveis, certo? Para você ser cobrado o menos possível. Então veja, numa arquitetura serverless, eu ouso dizer aqui que você precisa fazer um over-engineer desde o dia zero. Por quê? Porque você precisa entender a plataforma, como ela funciona, qual o modelo de cobrança, e você vai otimizar o seu aplicativo para este modelo de cobrança. Com isso você reduz a cobrança que vai ser executada e ainda assim mantém todos os benefícios da arquitetura serverless, por ser uma arquitetura autogerenciada e altamente escalável. Então você tem que ter, né, esse tato desde o dia 1. Então nesse caso aqui, se eu preciso passar por 16.666 leituras aqui, né, 2 vezes para fazer esses cálculos, obviamente isso vai ser muito mais caro do que, por exemplo, eu ter um campo na minha database que vai ter o contador de quantas doações eu executei, onde eu vou fazer uma única leitura para extrair esse dado. Né? E aí, claro, professor, mas por exemplo, se eu tiver 1 milhão de visitas, 1 milhão de pessoas vão ler esse contador, então são 1 milhão de leituras, ok? Mas e aí se eu te falar, e se você fizer um cache desse valor? Aí você não vai ter leitura nenhuma, você vai pegar de graça do cache e vai mostrar esse dado para o usuário. Um outro caso aqui também, né, é um outro artigo aqui, mais recente, de 2020, que eles mostram aqui, né, como que eles queimaram, né, $72.000, né, fazendo apenas alguns testes, né, no Firebase e no Cloud Run. Então é bem interessante, né, eu vejo que chegou lá a conta para eles, né, de quase $72.000, e foi bem interessante porque, né, o que eles fizeram? Basicamente, ó, a gente consegue ver aqui que é uma espécie aqui de site de anúncio, né? Então você tem um mapa que vai filtrando ali todas os itens ali, as localizações ali de algumas coisas, né? Poderia ser imóveis, né, eventos, etc. Então é bem interessante porque aqui a gente cai no mesmo problema. Eles fizeram uma implementação, colocaram lá no Cloud Run, e aqui eles explicam, né, como que o sistema deles funciona e como que o Cloud Run aqui, né, e o Firebase eles cobravam. É algo bem similar, né, ao problema que tinha lá do problema do $30.000, né? Então eles explicam aqui e basicamente, né, em pouco tempo lá eles tinham uma conta de $72.000 para cobrar. E aqui é uma coisa que vocês precisam ficar atentos. Então, uma dessas lições aqui desse artigo é que você precisa ter monitoramento, né, das operações que vão acontecer ali dentro da sua plataforma, leitura, escrita, requisições, etc., para você ter o controle disso. E se a plataforma não tem um limite de budget que você pode usar, então, por exemplo, você vai setar lá que você quer usar $100 no máximo, então o serviço deveria bloquear a partir de $100, mas a maioria não faz isso, justamente porque vai aumentando a conta e é a disponibilidade do serviço, então ele vai manter funcionando à medida que vai cobrando de você. Então é importante que você tenha pelo menos alertas de budget para quando passar um certo número de operações você seja notificado e no pior caso, né, você tira o aplicativo do ar. E aqui na segunda parte, né, na parte 2 do artigo, aqui eles mostram, né, o problema que eles tiveram. Então basicamente aqui eles faziam um crawler, né, que ele ficava ali entrando, por exemplo, buscando um dado na internet, isso executava numa função e ele salvava isso no banco de dados. Só que o que acontece? Essas funções ela tem um timeout. Então ele ia executando isso por um tempo lá indeterminado até que estourava o timeout, né, da requisição. E obviamente, como eu falei para vocês no início do vídeo, né, as funções geralmente elas são executadas em paralelo. Então no caso aqui do Google Cloud Functions aqui, você poderia executar 1000 funções em paralelo. Então imagine, 1000 funções num tempo máximo de timeout lá que era 9 minutos, né, pela quantidade de requisições que você tinha, era incrível, né? Então, obviamente eles foram executando, olha, milhões de requisições que eram executadas. Então eles falam aqui, ó, que eles fizeram 116 bilhões de reads e 33 milhões de writes, né? Então eles fazem aqui a conta, né, ó, dá certinho lá, quase $72.000. Então
Então eles executaram lá 16 mil horas de Cloud Run e tudo isso, né, por causa de alguns erros de implementação. Então, novamente, foi o erro do desenvolvedor em não entender como a plataforma funciona, né, e os problemas que ela pode gerar nesses custos. Então aqui é bem interessante que eles falam, né, os problemas do Firebase, né, a questão aqui do Cloud Run, mas é bem interessante, né, porque eles falam que, por exemplo, o serviço com erro, né, deles fazia lá 9 milhões de requisições por minuto. E aqui eles dão um exemplo, né, que o Google Search, eu acho que faz mais do que isso, mas o Google Search que ele tem, basicamente recebe 3,8 milhões de requisições por minuto. Eu acho que é mais, né, acho que eles escreveram errado aqui no artigo, mas novamente, isso mostra que a plataforma Serverless, ela escala automaticamente, ela escala ao infinito. Então ele garante a disponibilidade do serviço, mas por conta aqui de um erro de implementação, obviamente, ocasionou aqui essa conta alta. O mesmo exemplo aqui a gente já tem em 2021, né? Que aqui, vejam, eles gastaram 5 mil dólares para aprender como os índices de database funcionavam. Então aqui basicamente eles contam, né, a história aqui desse SuperAll e basicamente aqui, vejam, que não tem nada a ver com Firebase, para vocês verem que é um outro exemplo, mas que dá na mesma, tá? É uma plataforma serverless, que é a PlanetScale, que trabalha com uma versão do MySQL de uma forma totalmente serverless e gerenciada. Então você simplesmente conecta no banco de dados, cria suas tabelas lá na SQL e você usa o PlanetScale como uma SQL gerenciado. Eles então criaram as tabelas deles, né, como vocês podem ver aqui, só que eles não entenderam, né, que o MySQL até então, lá na PlanetScale, não suportava foreign keys por padrão. Hoje já suporta, mas ele não suportava foreign keys. Então o que acontecia? Basicamente, né, eles precisavam lá recuperar um conjunto de usuários, né, do MySQL, e eles faziam lá, né, o select, né, ID, vendor ID, from, papapá, where, alguma coisa, e limitado para 100. Então o que eles queriam? Eles queriam uma lista de 100 usuários, dentre os milhares, milhões que teriam na base de dados. Qual é a grande questão aqui? O PlanetScale ele cobra por leituras de rows, né? Ou seja, de linhas da tabela, e também por writes e operações que você vai executar. O que acontece é que, se você não lê direito, né, como funciona a plataforma, você vai entender que por você estar limitando a SQL a 100 usuários, né, na resposta, significa que você está fazendo 100 leituras. Mas não é isso que acontece. Por quê? Se você não estrutura a tabela, né, de uma forma correta, né, o que vai acontecer? Ele basicamente, para encontrar esses 100 usuários, ele vai escanear toda a tabela, ele vai fazer uma leitura de toda a tabela. Então, se você tiver 1 milhão de usuários, ele vai ler 1 milhão de usuários. E, obviamente, vai fazer 1 milhão de leituras. Obviamente, aumentando, assim, a taxa de cobrança. E aí, vejam, por que é um problema de engenharia? Porque aqui, simplesmente, como é que você resolveria isso? Você implementaria um índice. Simplesmente, você faria um índice pelo ID do usuário, né? Ou enfim, né, pela aplicação, né, User ID, e a partir disso você conseguiria os 100 usuários, né, de uma forma ali, fazendo 100 leituras de uma forma muito mais rápida, inclusive, né, gastando muito menos recurso e obviamente muito menos leitura. Então simplesmente, olha, o que você precisa fazer aqui? Ó, criar um índice, né, a partir do Application User ID. E aqui eles mostram, né, olha que interessante, ó, depois do índice. Então aqui eram todas as leituras que eles executavam e depois da criação do índice, ó, praticamente caiu para 0. Então, mostrando que, mais uma vez, foi um problema do desenvolvedor não conhecer a plataforma na qual ele estava trabalhando, né? Então, isso é uma questão, né, que vocês estão vendo que sempre está ficando cada vez mais claro. Aí a gente tem outros exemplos, né? Aqui, por exemplo, de uma aplicação do EcoFox, que utilizava a Vercel. Então, vejam, não é o PlanetScale, não é o Firebase, agora é a Vercel, né, que é a queridinha lá do pessoal do React. Então, basicamente, olha, eles cobraram lá 23 mil dólares para ele por basicamente um ataque de spam que aconteceu. Então, esse caso aqui, né, o que aconteceu? Basicamente, a aplicação dele sofreu 56 mil criação de contas fake, e essas contas chegavam lá na Stripe, que era o gateway de pagamento que ele usava. O Stripe aceitava ou não, enfim, independente se o Stripe aceitava ou não esses cadastros, né, de spam, o Stripe notificava a Vercel,
né, por meio de um webhook. Então ele executava uma função lá na Vercel, e isso também foi gerando custos ali para o dono ali do app, né, para a empresa de fato, né. E o que isso mostra para gente? Que além do erro de desenvolvedor, você também tem que ter certas proteções na plataforma. Então veja, é importante que você veja se a plataforma que você vai utilizar, por exemplo, tem proteções contra ataques de DDoS, ataques de spam e assim por diante. E você tem que se proteger também quanto a isso, né? Então, por exemplo, proteger o seu app ali de que, por exemplo, um robô consiga fazer ali tantas requisições ali por segundo. Você tem que bloquear isso ali, seja por IP, por MAC address, tem várias técnicas para você fazer isso. E você tem que notar também se as plataformas têm essa proteção. Na maioria desses casos que eu estou falando aqui para vocês, acabou que a fornecedora do serviço ali, ela zerou a conta dessas empresas, justamente porque ela entendeu que era uma vulnerabilidade, que mesmo sendo um erro do desenvolvedor, né, ela ajudou a corrigir isso e também serviu, né, como um caso ali para melhorar até a documentação da empresa, ou mesmo de correções da própria plataforma, ou seja, implementando ali um sistema de DDoS, implementando um update ali na forma que a infraestrutura funciona e assim por diante. Então isso aqui é bem interessante de você verificar. E aqui, né, é um outro exemplo, né, de 11 mil dólares aqui, né, que também, né, foi a questão de e-mails aqui, né? Então, basicamente, eles utilizavam aqui um provider de e-mail, que foi o Mailgun, e também, obviamente, você vai ser cobrado ali pela quantidade de e-mails que você envia. Então, obviamente, ele sofreu um ataque de DDoS, houve uma massiva, né, um massivo envio de e-mails que foi bloqueado ali pelo Gmail, mas mesmo, né, tendo o envio, né, sendo cancelado, ele foi cobrado, né, por essa questão, né, por esses picos aqui de falhas do envio. Então, novamente, é uma questão de DDoS que você tem que verificar, né, os níveis de proteção no seu próprio back-end e também nas plataformas, né? Você tem que ter uma forma de se proteger quanto a isso. E o caso mais recente, né, dois casos mais recentes aqui, que foi esse daqui, né, agora do mês passado, que a Netlify, né, mandou uma conta de 104 mil dólares, né, pensa, mais de R$500 mil aqui, por um site estático, né? O cara, ele tinha um site estático, pensa você aí com o teu site, né, portfólio, hospedado lá na Vercel, né, na Netlify ou outra plataforma, e de repente você chega uma conta para você de 104 mil dólares. Então, basicamente aqui, qual que foi o problema, né? Ele tinha lá um MP3, se eu não me engano, era um arquivo de MP3 que ele tinha como um arquivo estático, né, hospedado ali no site dele. Não era um site nem comercial, se não me engano, era um site pessoal aqui, que você pode dar uma olhada depois da notícia aqui. E basicamente, né, ele fala que ele sofreu um ataque de DDoS no site dele, por algum motivo, e como ele tinha, né, esse arquivo de som de 3 MB, a plataforma aguentou, ela suportou, mas cobrou uma taxa dele de tráfego, né? Então você tem geralmente um limite de tráfego que você pode trabalhar nessas plataformas. É muito raro que você passe esses limites, mas como ele tinha ali esse arquivo de 3.44 MB, né, com milhares de requisições, acabou que ele foi cobrado por isso, né? Então acabou que depois lá a Netlify acabou resolvendo, zerando a conta dele, né? Então tem vários updates aqui, né? Então isso aqui gerou uma thread bem grande, uma treta, né, bem grande também dentro da área, mas é interessante aqui que vocês entendam, né, que, por exemplo, no caso dele, ele poderia ter hospedado esse arquivo de música num SoundCloud ou num outro provedor para trabalhar especificamente com a questão de arquivos e não deixar junto com arquivos estáticos do site, onde ele seria cobrado, por exemplo, pelo tráfego, né, pela quantidade de tráfego que o site ia utilizar. É claro, se você tem um site que é estático, que vai estar cacheado, o tráfego vai ser, né, praticamente zero, né, poucos gigas, poucos megas que vão ser trafegados. Agora, se você tem um arquivo de áudio que vai ser a cada requisição ali, ele vai ser baixado, obviamente você tem um problema sério nas mãos, né? Aí tem aqui também um outro exemplo aqui, né, que um sitezinho simples que o cara fez ali, né, e acabou gerando ali 3 mil dólares ali em 6 horas, tipo, histórias absurdas. E aí, para quem quiser ficar mais por dentro, né, foi criado até um site chamado Serverless Horrors, né, o horror do serverless, que basicamente aqui conta, né, algumas dessas histórias aqui, né, a partir de março, né, de 27, e ele vai listando aqui para vocês essas histórias, né, horripilantes aí do uso de arquitetura serverless nos projetos.
Então, como vocês viram, né, o grande problema, né, desses casos que eu mostrei para vocês, ou foi uma falta de conhecimento do desenvolvedor da plataforma, o que ocasionou uma implementação incorreta, ou às vezes a falta de uma proteção na plataforma, que o desenvolvedor não viu, né, não checou antes de utilizar aquela plataforma. E aí, como eu falei, as plataformas acabaram zerando essas contas, mas poderiam não zerar, né? Então você também tem, além dessa questão de implementação, a questão de adequação da plataforma. Como exemplo ali do arquivo de música. Ao invés de você estar ali com o MP3 dentro dos arquivos estáticos, você poderia estar num provedor de arquivos mesmo. Que com certeza o modelo de cobrança, o modelo de funcionamento e de cache seriam outros. Que também poderiam, né, limitar ali as questões da cobrança. Então agora me conta nos comentários, você já conhecia a questão da arquitetura serverless? Você já utiliza alguma dessas plataformas ou já utilizou? Você sabia que isso pode gerar problemas para você, para o seu app ou para a sua empresa? Conte aqui se você conhece alguma outra história, se você sempre verifica, né, como as plataformas funcionam na hora de fazer essa implementação, né? E se você não conhece, né, com certeza essa é uma dica que eu deixo para você. Então aproveita, se você gostou do vídeo, né, deixa o like aqui para apoiar o canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!